Olha que legal, chegamos no momento de passagem do curso e olhando aqui a nossa estrutura, você vai se recordar que a gente começou lá explicando por que Guerreiro Milionário e de certa forma conduzimos ali explicando que no fundo a gente busca inúmeros pontos, mas todos eles acabam caindo por consequência na felicidade, no bem-estar. E então a gente foi entrar num tema que, assim, ok, se todo mundo está buscando, mesmo que indiretamente, buscando felicidade, as pessoas são felizes. A gente identificou claramente que muitas pessoas, a grande maioria, estão buscando um passo a mais, chegar num próximo nível, ou seja, não estão felizes, não estão satisfeitas com o trabalho e assim por diante. E a gente viu que para o resultado, né, do bem-estar, da felicidade, ele está ligado intimamente com o cérebro. E por isso que a gente foi e avançou muito aqui, né, em vários tópicos que envolviam o funcionamento do cérebro, o sistema 1, o sistema 2, o porquê que o cérebro economiza energia, o porquê que muitas decisões, né, acabam sendo tomadas em automático e não são decisões racionais, e essas decisões podem nos ajudar ou podem, muitas vezes, e acontece de fato, prejudicar em muito pequenos e simples detalhes. Ok, tudo isso é apenas uma contextualização para a gente avançar e chegar aqui no momento prático do curso. E nesse ponto, na verdade, a gente faz essa transição. A gente sai dessa fase inicial, que a gente contextualiza, e a gente entra de fato no tópico, né, que eu estou usando a nomenclatura, felicidade. Tá? E o primeiro tópico que a gente vai tratar dentro aqui desse tema é o seguinte: felicidade, né, é um desejo ou uma necessidade? E eu acabo subdividindo ali em 3 pontos, que são emoções negativas, emoções positivas e por que existem as emoções. Vamos então primeiro pelas emoções negativas. E é o seguinte, a gente começa pela Barbara Fredrickson, PhD pela Universidade de Stanford, né, e colegas, baseados em seus estudos e análise de vários outros. Eles explicam que as emoções negativas elas podem ser vistas como adaptações evolutivas, né? Adaptações evoluídas, que ajudaram a sobrevivência dos nossos antepassados em situações de risco. Vamos entender um pouco melhor. O valor adaptativo das emoções negativas parece ser carregado por sua capacidade de desencadear tendências específicas de ação. Então, por exemplo, a raiva cria a vontade de atacar, o medo, por exemplo, cria a vontade de escapar e assim por diante. Essas tendências de ação infundem, né, mente e corpo. À medida que os pensamentos sobre as ações se estreitam para esses impulsos específicos, o corpo mobiliza o suporte fisiológico ideal para a ação evocada. Essas emoções negativas que criam impulsos por ações específicas que exigem energia física substancial, por exemplo, o ataque, né, a fuga, também produzem reatividade cardiovascular aumentada, que redistribui o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos relevantes. Então, a gente começou o tema, né, a primeira informação aqui científica, mas já dá para entender que mente e corpo eles estão ligados. E se eu tenho uma emoção negativa, isso não está só na mente, isso imediatamente age fisiologicamente no corpo. Mas é bem início aqui do tema, vamos seguir em frente. As melhores decisões surgem quando pensamos com clareza e criatividade suficientes para reconhecer todos os caminhos disponíveis e prever com precisão para onde aquele caminho levará. O problema é que quando estamos estressados ou em crise, muitos de nós deixam de ver o caminho mais importante, né? Nós enxergamos o que procuramos, salvo, né, vírgula ali, se estivermos estressados, sobrecarregados ou em crise. Então observe como vai acontecendo as emoções negativas e os impactos. O caminho que nos leva a encontrar a oportunidade na adversidade.
Quando estamos sob pressão, o corpo começa a produzir um excesso de cortisona, substância química tóxica, né, associada ao estresse. Ao chegar em ponto crítico, o impulsivo assume o controle do pensador. Lembra que nós falamos aqui sobre o sistema 1 impulsivo, o sistema 2 pensador, independente se é 1, se é 2, entender que um sistema do cérebro age por impulso, o outro é mais analítico, pensador. Então, são cientistas explicando que quando existe esse excesso de cortisona, acabamos agindo muito mais por impulso do que fazendo uma análise. Daniel Goleman, que a gente já apresentou, ele diz: neurobiólogos explicam que o estresse constante sobrecarrega o sistema nervoso, com muito cortisol e adrenalina. A atenção é direcionada para as preocupações e não na tarefa. Essa exaustão pode levar ao esgotamento. Seguindo, Richard Davidson, então um eminente cientista renomado, então um psicólogo, esse eu não apresentei aí, num PhD também, doutor, doutorou-se em psicopatologia e em psicofisiologia pela Universidade de Harvard. Ele é um neurocientista eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, tá? Nós vamos apresentar vários trabalhos que envolvem o Richard Davidson. Ele queria entender por que algumas pessoas eram resilientes ao estresse e outras eram debilitadas pelo estresse. Então, em um experimento, ele colocou 2 grupos em situações idênticas de estresse e a equipe acompanhou por ressonância magnética, Então, esses grupos passaram pelo cenário de solucionar problemas matemáticos complexos em pouco tempo e também por escrever sobre um momento mais perturbador da vida. Nas pessoas resilientes, o córtex pré-frontal, que é a região aqui do cérebro, rapidamente assumia o controle do sistema límbico. Então é aquela história, o sistema pensador analítico assumia o controle comparado ao sistema límbico, que é o sistema, como a gente já explicou, automático, impulsivo e etc. No outro grupo, o contrário, o impulsivo dominou o pensador, intensificando mais a aflição. Ou seja, um neurocientista, um dos mais renomados, entre as 100 pessoas mais influentes no mundo, reforçando essa situação entre emoções positivas e negativas. A gente também já apresentou o Sean Eckhart. Os psicólogos já sabem, há bastante tempo, que as emoções negativas limitam nossos pensamentos e limitam também a amplitude de ações. Segundo eles, isso acontece porque era uma excelente estratégia na evolução humana. O medo e estresse liberam substâncias químicas que preparam para lutar ou fugir. E por isso que o cérebro, independente de hoje a gente, em algumas situações, não necessitar tanto lutar, ainda assim os sentimentos e as emoções continuam. Na frente de um leão não era o ideal a gente ter muitos pensamentos, demorar para agir. Então o cérebro é evolutivo, através da evolução. Então o que acontece lá atrás, na frente de um leão, numa situação, estou na frente de não importa, de uma cobra, etc., não é ideal o sistema ficar pensando, o sistema 2, o pensador, o analítico, o que será que eu faço ou não faço? É agir, o cérebro funciona para garantir a nossa sobrevivência, como a gente falou. Então, as emoções negativas têm todo esse impacto, ou seja, e de certa forma tem os efeitos, no nosso dia a dia, como eu acabei de mostrar, como prova a ciência. E agora nós vamos falar sobre as emoções positivas já na próxima aula.